Beleza, iniciemos Sim. então química geral, ligação polar, apolar, blá blá blá. Não fiz slide bonitinho igual esse daqui, pelo simples fato que aqui é mais, de certo modo, praticar, é mais colocar o negócio, a representação aqui, o desenho aqui, do que você simplesmente, tipo assim, falar, ah, polar é isso daqui. Não. Porque na outra, mesmo a gente tendo uma certa teoria, a gente também tem cálculo, mas o cálculo é importante a gente ter aqui, tipo, os gráficos e tal. Se você for lá olhar outra aula, tá bonitinho lá explicado. Mas aqui é mais desenho, desenhar átomo e tal, pá, então foda-se, vai ser falado e escrito aqui. Beleza. E aí, algum comentário aí, antes de começar? Beleza, então, vamos lá. Ligações polares e apolares. Primeira coisa, isso daqui vai ser ligação covalente. Ligação covalente. Ó, beleza, vai ser uma ligação covalente. Ligação covalente vai estar acontecendo ali entre ametais. Ligação covalente entre ametais, ou seja, metais mais ametais. Isso daqui é o suco do básico. Se você não sabe o básico, sinto muito. Vai ter que voltar do início. Mas vamos lá. Ah, importante lembrar, ligações covalentes, de vermelho vai ser os elétrons. Chap, 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 chap. Basicamente, ligação covalente, a gente vai ter os átomos compartilhando elétrons, né? Então vai ter isso daqui, ó. Compartilhamento de elétrons. Chap, chap. Beleza, suave até aqui. Então, olha, analisando esse exemplo aqui, nós temos o X, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons ao total em sua camada de valência. Então, na sua CV, ele tem 6 elétrons. E ele faz ali duas ligações covalentes, mais 2 elétrons da ligação covalente, que vai totalizar 8 elétrons, né? Que vai completar a regra, a teoria do octeto. Beleza. Ahn, ponto aqui que tem, não sei se o Carlos colocou de curiosidade ou seja lá o que foi, mas ele colocou o seguinte: na ligação iônica, nós temos cargas opostas, né? Então nós temos mais e menos. Pelo fato de serem cargas opostas, mais e menos, a ligação iônica, né? A ligação iônica são cargas opostas, enquanto a covalente são cargas iguais. Isso igual a isso. Beleza. A iônica, pelo simples fato de ser iônica e ser carga diferente, é aquele bagulho dos opostos se atraem. Então, basicamente, é mais difícil você separar uma substância composta pela ligação iônica do que uma composta pela ligação covalente. Então, ele pode te falar lá, o composto tal surge a partir de uma ligação iônica entre tal e tal elemento, e o composto tal surge de uma ligação covalente entre tal e tal elemento. Beleza. Então você tem ali um elemento que é feito de uma ligação iônica e outro que é feito de uma ligação covalente. Ele pode te falar algo do tipo: é, em determinado experimento de física, ambos os compostos são aquecidos até uma temperatura de 137 graus Celsius. Aí ele pode te perguntar, tipo assim, sabendo que um destes compostos, nessa temperatura, começará a evaporar, qual dos compostos irá evaporar primeiro? Vai ser o covalente, porque o covalente, pelo fato de ser ligação com cargas similares, cargas iguais, ele vai acabar sendo mais fácil de separar. Não quer dizer que, tipo assim, é um fácil de. Pô, 5 minutinhos ali no fogo separa. Não, só quer dizer que comparado ao iônico,
é mais fácil você separar um composto feito de ligações covalentes. Tudo bem? Tudo bem, mano. Beleza. Tá, isso daqui é só uma parte ali teórica. Vamos relacionar? A gente não tá em química normal, a gente tá em química ambiental, mas tem um ponto sobre isso daqui. Solvente, solvente e soluto, que é brevemente tratado aqui. O que é que nos acontece aqui? Né? Vamos até pegar uma cor diferente. O solvente, eles podem ser polares, pode ser um solvente polar ou apolar. Mesma coisa vai acontecer com o soluto, pode ser um soluto polar ou apolar. E aí, que relação a gente vai ter entre esses solventes e o soluto? Você pode misturar solventes ou solutos, tanto faz, ou você pode dissolver um soluto e um solvente, certo? O que a gente tá de interesse aqui é você só consegue misturar ou dissolver um solvente polar em outro solvente polar ou em um soluto polar. Então, polares com polares e nos apolares é a mesma coisa, só que entre eles vai ser apolar com apolar. Tudo bem? Então, aproveitando já, deixa, eu já vou falar sobre isso. Eu vou pular lá para o final do meu resumo para falar sobre isso. Nós vamos ter moléculas grandes. Vamos ter ali moléculas que é, sei lá, X, Y2, Z8, por exemplo. É um exemplo, beleza? Vamos supor que Beleza. essa molécula aqui, ah, vamos supor que ela é gasolina. Isso daqui é a gasolina. Como é que você vai saber se ela é polar ou apolar sem destrinchar tudo isso daqui? Vamos lá. Moléculas grandes, elas vão ser polares em duas situações que eu resumi para ficar simples para até um acéfalo entender. Moléculas grandes, 3 ou mais elementos, elas serão polares quando terminar em, preste bem atenção, ol ou, não era pra eu sair de coisa não, vermelho, em ol ou ona. Cara, quero exemplos. Vamos lá, quero exemplos? Terá exemplos. Ó, metanol. Metanol é polar. Polar. Etanol. Etanol. Polar também. Ó, perceba. Ol. Ol. Ahn, a gente também tem acetona. Acetona, que tem outro nome, mas que também termina com ona. Acetona. Polar também. Perceba, termina com ona. Então, se lá na prova tá falando, te dá lá a substância XY2E8. E aí pergunta, e aí fala, essa substância é o metanol, é o etanol, é a acetona, é sei lá o que ona, é sei lá o que ol. Pode ir na confiança que se terminar em ol ou ona vai ser polar, beleza? Mas, tipo assim. Eita. Ainda em moléculas grandes, ainda em moléculas grandes, a gente pode ter, sei lá, X, W4, A12, sei lá, a gente tem essa molécula. E aí, tipo, o cara
fala que ela é apolar. Também tem um bizu para você saber se moléculas grandes são apolares. A gente tem esse bizu aqui, terminar em ol, ol ou ona, para saber se é apolar. Se é polar, né? Se é polar. E para saber se é apolar, é o seguinte. Olha o bizu. Pega o bizu para saber se ela é apolar. Ela vai ser uma dessas opções aqui. Ela vai ser um hidrocarboneto. 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 O que que isso quer dizer? A gente vai ter um hidrogênio e o carbono nessa molécula. Se falar no enunciado, tal molécula é um hidrocarboneto apolar. Hidrocarboneto. A gente também tem derivados do petróleo. Então, qualquer derivado do petróleo, do petróleo, também é apolar. Cite derivados do petróleo: gasolina, querosene, plástico. Também, se falar qualquer substância que remeta gasolina, querosene, plástico, óleo diesel, é apolar, porque é derivado do petróleo. E substâncias orgânicas, exemplo, cera, óleo, gordura, Então aí você viu, hidrocarboneto, sei lá o que, derivado do petróleo ou próprio petróleo, cera, óleo, gordura, pode ter certeza que vai ser apolar. Aí você pergunta, de onde você tirou essa informação? Do livro. Leiam o livro, crianças. Vocês vão tirar informações úteis lendo o livro, crianças. Tudo bem? Deslocamento de elétrons. Isso daqui é interessante da gente falar. Deslocamento dos elétrons. Deslocamento dos elétrons. Para saber se um elétron se desloca para alguma extremidade da ligação, analisa-se a eletronegatividade. Então, exemplo. Temos a seguinte ligação aqui, ó. Isso daqui, aí temos chup fazendo duas ligações com Z. Sei lá, vai ser com Z. X faz duas ligações com Z, tudo bem? Uhum. Aí vamos lá, deixa eu pegar uma forma geométrica. Olha só, circulão. Vamos dar a cor aqui dele de laranja. Porque assim, aqui vai ser nosso elétron. Temos nosso elétron, tudo bem? Então temos o elétron aqui, temos o elétron aqui, temos o elétron aqui, temos o elétron aqui. Perfeito, vamos lá. O que é que a nossa análise vai dizer? Essa análise do deslocamento de elétron vai dizer o quão próximo o elétron desse átomo vai estar desse daqui. Eles vão estar ambos aqui no meio, ambos equidistantes, a mesma distância um do outro. Esse daqui vai estar puxando esse daqui vai estar puxando esse. Como é que está a distribuição dos elétrons? É isso que vai dizer. Como você vai saber disso? Você vai saber disso a partir disso daqui. Tem no grupo. Isso aí. Isso aí. Com L. Foda-se, vai assim. Como é que você vai saber como que eles se relacionam? Pela querida frase do Carlos. Fui ontem no clube, bronzear intensamente. Saí com pele horrível. Quanto mais perto do F, mais eu puxo elétrons. Mais eu puxo elétrons.
Quanto mais perto do H, menos eu puxo elétrons. Então, você quer saber ali o seguinte. Entre esses dois átomos aqui, F e H. Vou pegar logo os extremos mesmo, foda-se. Ambos ali vão precisar de um elétron, né? Precisamos aqui de um elétron, para ser compartilhado. Você quer saber, o elétron vai ficar mais perto de quem? Do flúor ou do hidrogênio? Do flúor. Por quê? Porque ele está mais perto do início da frase. Então, o elétron do flúor está aqui de boaça. O elétron do hidrogênio vai vir para cá. Então, ao invés de vir aqui, ele vai vir aqui fazer isso aqui, ó. Porque ele vai ficar mais perto do flúor. E aí a gente vai chegar nesse negócio do delta menos e delta mais. Eu já vou puxar o gancho para explicar. Vamos lá. Retomando aqui. Flúor, hidrogênio. E a gente tem a bolinha aqui do flúor, elétron do flúor e do hidrogênio. Por que que a gente tem aqui o delta menos e o delta mais? O elétron está sendo compartilhado, certo, galera? Então, o elétron pertence ao flúor e ao hidrogênio ao mesmo tempo. Só que o que que acontece? A proximidade que esse elétron vai estar do átomo vai ditar se ele está mais perto de ser negativo ou de ser positivo. Porque se a gente forçar artificialmente um pouco isso, a gente poderia, por exemplo, fazer com que ambos esses dois elétrons viessem para o flúor. E aí o hidrogênio, xablau, tchau hidrogênio. Então é sobre isso, tá tudo bem. Esse elétron aqui está se aproximando mais do flúor. Então, se você fosse fazer um pensamento matemático, quem está mais perto do... Isso daqui é elétron, então o sinal é negativo. Quem está mais perto do sinal de negativo? O flúor. Ele está perto do sinal de negativo. Então, se você for fazer uma análise, quem tem mais possibilidade de ser negativo é o flúor. O X, como... O X não, né? O hidrogênio, como ele está longe dos elétrons, os elétrons estão mais perto do flúor, então ele tem mais possibilidade de ser positivo, porque os elétrons estão se afastando dele, os elétrons estão saindo de perto dele, estão isolando ele. Tudo bem? Ligações apolares. Ligações covalentes apolar. Ah, só queria estar vendo meu resumo de manhwa. Vambora. Ligações covalentes apolares. Basicamente, ligação covalente apolar, você vai ter elementos iguais. Tchau. Ficando com tchau. Elementos iguais. Vamos lá. Seguindo ali o fui ontem no clube bronzeado intensamente, saí com pele horrível. Hidrogênio, hidrogênio. Ambos estão na mesma posição, que é o último, certo? Certo? Certo. Exatamente. Ambos estão na mesma, só que é o último. Isso daqui vai formar o H2, né? Mas enfim. Ambos estão na mesma posição, que é o último. Até porque ambos são hidrogênio. Então faz todo sentido eles serem iguais. Ambos estarem na mesma posição, nananã, compartilhando o elétron. Vamos lá. Ambos estão na última posição. Então vamos fazer um raciocínio comigo. Ó, isso daqui é a nuvem eletrônica dele. Se a nuvem eletrônica dele é assim porque ele é um hidrogênio, como é que é a nuvem eletrônica desse outro? É igual a dele. Óbvio que eu não vou desenhar igual, né? Não sou talentoso assim, mas são iguais. As nuvens eletrônicas são iguais, até porque é o mesmo elemento. H igual a H. H igual a H. Se são o mesmo elemento, a nuvem eletrônica é igual, então se esse daqui puxa para cá esse tanto, os elétrons, esse daqui puxa para cá esse mesmo tanto. Só inverter o lado que eles estão puxando. Então o que vai acontecer? Eles se anulam. E aí o elétron dele, ó, vai
ficar aqui, ó, centralizado, bonitinho. Os elétrons compartilhados estão aí, ó, ambos no centro. Um aqui do lado, os dois bonitinhos no centro. Parece até um olhinho. Beleza? Continuemos. Agora vamos para ligações polares. Ligações polares. Simbora. Ligações polares são a metais diferentes. Então eu posso ter aqui um flúor. Vou estar sempre usando, sempre que der, flúor e hidrogênio, porque são os mais fáceis. A gente sempre vai lembrar que flúor está aqui no início. Aí você tem infinitos, nananã, e aqui você tem hidrogênio. Então é mais fácil de você se localizar. Flúor e hidrogênio. Pô, flúor tá lá no início. Então se ele tá lá no início, ó, a nuvem eletrônica dele aqui. A nuvem eletrônica dele é maior, é mais forte, é mais densa. Hidrogênio tá lá no final. A nuvem eletrônica dele é mais fraca, é mais bostinha. Nessa disputa das nuvens eletrônicas, o flúor vai conseguir puxar mais os elétrons do hidrogênio. Então esse elétron do hidrogênio vai parar aqui, ó. Do ladinho do flúor. Beleza, parou do ladinho do flúor. Tá. A metais diferentes, o mais eletronegativo, no nosso caso aqui, o flúor, mais eletronegativo, forma polo. Forma isso daqui. E aqui que entra o que eu estava explicando antes. Se esse daqui está puxando os elétrons estão mais perto dele. Então aqui ele vai ser o delta menos, porque ele é quem está mais perto de ser negativo, porque os elétrons estão mais perto dele. Enquanto o hidrogênio, que está mais afastado dos elétrons, vai ser o delta mais. Por quê? Porque os elétrons estão distantes dele. Ó a distância que ele tem dos elétrons. Ó a distância que o flúor tem dos elétrons. Chap, chap. Então, por causa disso, ele vai ser o delta mais. Basicamente, ligação polar e apolar. Só você escrever a frasezinha do Carl. Fui ontem no clube bronzear intensamente. Saí com pele horrível. Se eu não me engano, aqui não tem o boro, né? Fui no clube bronzear. Não tem. Mas é importante saber de vez em quando, o boro vai aparecer. O hidrogênio, a gente já sabe que ele só precisa de um elétron, porque ele alcança estabilidade com 2. O boro, ele alcança estabilidade com 6. É bem importante vocês lembrarem disso. Provavelmente, muito provavelmente, vai ter um exercício com o boro. Ele não vai entrar aqui nesse conceito específico, ele não vai destacar o boro aqui, falar tipo assim, compare o boro, na qual é mais eletronegativo. Não vai acontecer um negócio desse tipo. Mas ele pode te dar uma ligação, sei lá, piramidal e aí você tem o boro. Ele pode te dar uma molécula piramidal e aí tem o boro e sei lá. É um exemplo. Tanto que eu nem lembro se na piramidal pode ter o boro. Mas já a gente vai ver isso. Enfim, boro, lembrar, importante, que ele alcança estabilidade com 6. Tudo bem? Tudo bem. Ó, geometria. Se eu tivesse uma mesa digitalizadora. Galera, patrocina nós aí. Manda aí apenas R$ 25 no Pix. Eu Ajuda nós. esqueci dessa. Tá bom. Geometria molecular. Mano, vamos começar pelo básico. Vamos começar com linear. Linear. Linear pode acontecer quando você tem 2 ou 3 átomos. 2 ou 3 átomos. Pode ser polar ou apolar. E aí o que vai acontecer? A linear
Quando for com 3 átomos, tudo bem? 3 átomos. Não. Ó, atenção, foco, ênfase nesse não. 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 Não tem par de elétrons solto. O que que isso quer dizer? A linear vai acontecer quando você tem 2 ou 3 átomos. Beleza. Vamos fazer uma representação aqui. 3 átomos. E aí você tem aqui fazendo... pô, 2 ligações com cada um. Fica um carbono da vida fazendo ligação com um oxigênio. CO2. Pô, vamos lá, vamos fazer a reflexão. Tem alguma coisa aqui em cima desse átomo? Tem? Tem algum elétron aqui? Não, senhor. Não. Não tem nenhum elétron. Tá, se não tem nenhum elétron, tem 3 átomos, é linear. Porque não tem nenhum elétron aqui em cima, tem 3 átomos, beleza. E aí ela pode ser polar ou apolar. Aí você vai ter que fazer sua análise sintática da vida. Pô, vamos ver. A gente tem um átomo central aqui. O átomo central vai ser, sei lá, o carbono. E aqui você tem um oxigênio. Nesse outro lado, você vai ter um oxigênio também? Tem outro oxigênio? Então vai ser apolar. Porque isso daqui é igual a esse. Não, não tem um oxigênio. Eu tenho, sei lá. Porra, eu não consigo lembrar nenhum outro átomo que precisa fazer duas. Senhor, Não, flúor faz só uma. Sei lá, você tem um átomo Y aqui. é P. P também faz. É fósforo. Fósforo? Beleza. Então você tem o É. fósforo. Agora, beleza. Então aqui são diferentes. Você tem um fósforo aqui, você tem um oxigênio aqui. Vai lá na frase. Fui ontem. Opa, ontem. Ontem. Na verdade é S. Desculpa, é S. É S. Peço perdão. Ah, erro meu também, que eu não lembrei disso. P, se eu não me engano, é polônio. Enfim. Pô, ó. Oxigênio. Fui ontem. Opa, fui ontem. Ontem. O O vem primeiro. Então, aqui, ó. O polo tá pra cá. O delta menos tá para esse O, que ele vem primeiro na frase. Então aqui você já vai entender que ela é polar. Aí vamos além. Vamos além. A gente pode ter com 2 átomos, né? Se você tiver com 2 átomos, sempre vai ser linear, tá? Vale, vale a pena ressaltar isso. 2 átomos é sempre linear. Pô, 2 átomos iguais. Pô, você tem aqui um hidrogênio, um hidrogênio. São iguais, não são? Então é apolar. São iguais, é apolar. Mas aí, pô, temos novamente 2 átomos. Temos flúor e hidrogênio. Pô, quem vem primeiro na frase assim, eu fui ontem no clube, bronzear no pensamento, segue pelo horrível. O F vem primeiro. F é maior que H. Então o polo vai estar aqui no F. Pergunta. Fácil. Supimpa. Vamos com açúcar isso aqui, tá? Pode apagar isso aqui também, foda-se. Observando essa ligação aqui, ó. Hum... Que tipo de ligação é essa? Ela é apolar. Polar. Isso daqui a gente tem o O3, é o tal do ozônio. Pô, O é igual O é igual O, ambos são iguais em forças, não tem elétron sobrando aqui. Então, no final das contas, o que que a gente vai ter? Vai ter que ela é apolar.
é tudo igual. Então, foda-se. Chuchu, beleza. Linear, tá É, tranquila? só uma dúvida. Enfim, Beleza. Então, a correção O3 não é apolar, porque ele é aquele caso extra que o oxigênio compartilha os elétrons aqui, só que nesse daqui ele não compartilha, ele só envia. Então, nesse caso aqui, ele se vai você ser quiser polar. colocar, tipo, um exemplo que Enfim, ignorar o exemplo do O3, porque ele é uma exceção. Nunca falei isso. Linear foi. Então, agora, oposto a ela, a gente vai ter aqui a angular. Angular. Vejamos. A angular, nós teremos o seguinte: três átomos também. Três átomos. Ok, três átomos. Pode ser polar ou apolar também. Porém, o que vai diferenciar ela da linear vai ter algum par de elétrons livres. Então, vai ter aqui a representação, aqui o desenho dela, chap, chap. Calma, eu sei que tá faltando bagulho, relaxa. Tem que fazer essa ligação aqui, mas tem que, sei lá, tem um par de elétron livre aqui. Pô, esse par de elétron vai fazer com que jogue aqui, ó, o ângulo. Quando se tem um par de elétron livre, você vai ter a repulsão eletrostática, que vai jogar para cá, para cá. Essa repulsão eletrostática vai pegar esses átomos aqui da pontinha, jogar eles para baixo. Vai fazer um ângulo, exatamente. Então, angular tranquila também. Enfim, angular é esse o esquema. Terminamos angular, terminamos agora todas as geometrias que vão com 2 ou 3 átomos. E agora nós partimos para com 4. Com 4, de 4, nós temos a trigonal plana. Trigonal plana. Esse plana, aqui ó, da trigonal plana, aproveita ele para te lembrar, tipo assim, se é plana, a gente não vai ter um movimento que vai forçar essa angulação. Não tem esse movimento forçando o ângulo. Então, se ela é plana, não tem seu movimento forçando o ângulo, então não vai sobrar par de elétron. Não tem par de E- livre. Tudo bem? São 4 átomos. Ok, isso daqui nós já vimos. 4 átomos. Se todos os átomos são iguais, então se átomo é igual átomo, que é igual átomo, fora o central, né? Se todos os átomos são iguais, então ela vai ser. Ficou cagado. Ela vai ser apolar. Ela vai ser apolar. Se tem um átomo diferente, A igual a diferente C, então ela vai ser polar. Isso daqui, trigonal plana, suave. Pode ser polar ou apolar, 4 elétrons, 4 átomos, perdão, e não tem par de elétrons. Tudo bem? CH4 faria parte ou não? CH4, trigonal plana. Sim, CH4 é uma trigonal plana. Beleza. Aí é que eu vou pegar o meu caderno de física, de química, porque a representação dela é meio específica. A trigonal plana, a representação dela vai ser mais ou menos assim, ó. Você vai ter um átomo aqui no centro. E aí você vai ter um jogando para cima e dois jogando aqui para esse lateral para baixo, né?
Então, nesse caso, aí você teria, sei lá, oh, mas que bagulho que ficou cagado. Você vai ter, sei lá, y, y, y. Isso daqui é uma trigonal plana. Se você tiver y, g, g, isso daqui também é uma trigonal plana. Só que ela vai ser polar. Que você tem um diferente dos outros. Ok? Ok. Aí Hum, o delta menos e o delta mais fica no meio, né? depende, você vai ter que ir lá naquela frase. Você pode ter que o mais forte é o G, então você vai ter delta menos aqui e aqui. Ou você pode ter que o mais forte é o Y, então você vai ter o delta menos só aqui. Você vai ter que fazer essa análise. Beleza. Ok. Trigonal plana. Então agora a gente tem a piramidal. Piramidal. Piramidal, pirâmide não é uma figura 3D? Sim, pirâmide é uma figura 3D. Obrigado pela resposta. E Pirâmide é uma figura 3D. Então pensa comigo, se a gente tem uma figura 3D, eu não vou saber desenhar uma pirâmide. Pô. Ficou meio cagado, mas acho que dá para entender que é uma pirâmide. É uma figura 3D. Se ela é 3D, então ela obrigatoriamente vai ter elétrons aqui, ó. Ela obrigatoriamente vai ter par de elétron que vai empurrar. Por quê? Porque a piramidal é uma trigonal plana que sobrou par de elétron e empurrou. Só que ao contrário da outra que vai tipo empurrar esses dois aqui, que na angular, esses daqui empurram esses dois para cá, né? Na piramidal, o que vai acontecer? O par de elétron que está sobrando vai jogar o átomo aqui do topo. A representação dele é assim, né? Então os átomos que estão sobrando vai mandar esse de cima para baixo. Então a representação dela ficaria assim, ó. Mais ou menos nesse estilo. Tudo bem? fechou. Tudo bem. Então aí é a definição dela. Escrita, né? Vai ocorrer com nitrogênio ou fósforo. Nitrogênio ou fósforo. Sempre sobra par de elétrons. Sempre sobra par de elétrons pelo simples fato de que o nitrogênio e o fósforo sempre vai sobrar alguma coisa ali que não vai ser compartilhada. Pelo fato de sempre sobrar par de elétrons, a piramidal é sempre polar. Polar. Ok? Deparou com uma piramidal polar. A trigonal plana pode ser polar ou apolar, mas a piramidal é sempre polar. Perfeito. Tá bom, vamos embora. Aproximando do final. A gente agora tem a geometria tetraédrica. Aí, tá vendo? Se tivesse uma mesa digitalizadora, não acontecia esses erros. Tetraédrica. Beleza, vamos lá. A tetraédrica, mano, é SPA mais fácil. Tem 5 átomos. É a única do tipo, é a única que vai ter 5 átomos. Vai fazer 4 ligações covalentes, né? Então, na maioria das vezes, o centro da tetraédrica vai ser um carbono da vida.
Na maioria das vezes, não todas, mas 80% das vezes é o carbono que vai estar lá no meio, beleza? E aí, pra você saber se ela é polar ou apolar, é aquele esquema. Pô, vamos lá. O desenho dela é mais ou menos assim, ó. Tchá, tchá, tchá. Você saber se essa tetraédrica é polar ou apolar, só ver se tudo que tá aqui fora é igual. Tudo é igual? Então já pode falar aqui que é apolar. Mas agora, tem um aqui que é o diferentão, que vai ser, sei lá, vai ser um. Vou colocar F de flúor mesmo, foda-se. Tem o diferentão aqui. Tem esse diferentão. Esse diferentão vai fazer ela ser polar. Só se olhar o que tá aqui para saber, tudo bem? Só olhar o que tá diferente. Essa tetra é Interações intermoleculares. Interações intermoleculares. Molecular. Vamos facilitar a nossa vida. A gente tem dipolo induzido, dipolo induzido. E aí vamos lá, para lembrar bem dele. Induzido, por que que ele é induzido? Porque ele não queria existir. É um polo que não queria existir, por isso ele é induzido. Por quê? É a interação mais fraca que a gente tem entre moléculas apolares. Então vai ser uma coisa do tipo assim: hidrogênio, hidrogênio, aí você tem essa cadeia que vai se ligar com essa cadeia e vai se repetir isso aqui infinitamente. Então você tem essa cadeia aqui de hidrogênio ligando com essa cadeia aqui. E aí, pô, não devia formar, mas vai acabar formando um polo. Então você tem que o H menos bem, ou o delta menos e um delta mais, só que bem fraquinhos. É, vamos dar a explicação exata do que acontece. Isso daqui vai acontecer porque é como se esses átomos aqui tivessem num cabo de guerra. Como assim tivesse num cabo de guerra? Vamos dar um zoom nessa parte aqui, ó. Dá um zoom nessa parte. O que acontece? Por que é a interação mais fraca? Primeiro porque ela é apolar, então entre moléculas iguais, o que já dá uma problematizada nela. Porque se são iguais, não deveria formar polo. Mas esse polo vai se formar por causa dessa cadeia aqui, dessa cadeia. E aí, quando você junta aqui essas duas extremidades, o que vai acontecer? Essa daqui já se ligou com essa. O elétron dela está aqui, o elétron dessa daqui. Essa já se ligou com essa. O elétron está aqui, o elétron está aqui. Só que aí, quando forma isso daqui, é como se esse elétron viesse daqui para cá e esse daqui é a mesma coisa. Só que os elétrons querem voltar para o seu lugar. Os elétrons estão se puxando para cá, o elétron está se puxando para cá. Só que como desfez essa ligação aqui, afinal o elétron meio que foi parar aqui, o hidrogênio precisa de algum jeito conseguir um elétron. Então ele está puxando dele, mas também vai puxar esse daqui. Eles vão brigar pelos elétrons até conseguir o dele de volta. Só que como ambos estão brigando pelos elétrons, ninguém vai conseguir o dele de volta. Então esse daqui vai conseguir puxar os dois para perto dele uma hora, mas depois esse daqui vem aqui e puxa os dois para perto dele. Por isso que a gente tem um dipolo induzido, por isso que ele é o mais fraco, porque é como se fosse um cabo de guerra. Esse daqui puxa para cá uma hora, depois esse daqui vem e puxa para cá. É como se fosse um cabo de guerra, compreende? Ok. Dipolo, dipolo permanente. Dipolo perma. Dipolo permanente vai ser uma interação, vai ter um grude, dá para dizer assim, entre os elétrons, entre as moléculas, vai ser um grude mais
mais forte, é uma interação mais mediana ali. Elas não se soltam tão facilmente, igual de polo induzido. Um polo médio. Vai acontecer entre elementos diferentes, então vai ser, sei lá, Br, B, é só um exemplo fictício, tá? Br, B, bromo, boro, bromo, boro, bromo, boro. E a ligação dele está aqui. Aí ele vai formar um polo, sei lá, o polo vai ser aqui para o bromo. Polo sempre no bromo. Então aí, o polo permanente vai ser moléculas diferentes polares. Vai ter um polo entre elas que vai estar puxando os elétrons. Então, a disputa de elétrons aqui, ela é mais inexistente. Entre o boro e o bromo, é como se o bromo tivesse conseguindo pegar o elétron dele, mais o do boro. E a pista do lado do boro tivesse mais dificultosa, dá para dizer assim. Ok? Pontes de hidrogênio. É a interação mais forte. Vamos lá. Ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio. O que é de hidrogênio? Ponte. Pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Mas o nome mais comum, pelo menos que eu escuto falar, é ponte de hidrogênio. Mas vamos embora. É a interação mais forte, vai acontecer entre moléculas apolares e o hidrogênio. Mas vamos ser específicos. Por que é o polo mais forte? Para chegar nisso, a gente tem que saber quais que fazem as pontes de hidrogênio. Ponte de hidrogênio, a gente tem um hidrogênio, mas o hidrogênio não é o último daquela frase. Sim. Então, o último vai ligar com os primeiros. É tipo, lembra da Bíblia, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. O hidrogênio, que é o último, vai ligar com os primeiros. Fui ontem no clube. Então, ele vai ligar com é, F com O ou com N. Ele vai ligar com um desses daqui. Ele vai ligar com o fom, fom. É uma buzina. Fom, fom. Ponte de hidrogênio. Hidrogênio mais algum dos três primeiros átomos com maior eletronegatividade. E aí, por que que ele vai ser o polo mais forte? Porque você vai pegar o último, que tem menos eletronegatividade, e aí ele vai estar aqui com, sei lá, com o primeiro, o que tem mais eletronegatividade. Aí eu te pergunto, quem que está puxando mais o elétron? O primeiro, obviamente. Então é como se não sobrasse nada para o betinha do hidrogênio. Por isso que é a mais forte. Porque como ele está ligando com os três primeiros, os três mais fortes, os três primeiros têm uma facilidade absurda para puxar os elétrons do hidrogênio. Por isso. Bem, basicamente é isso. Quem quiser me mandar um pix é meu número de telefone e ajuda a comprar minha mesa digitalizadora. Valeu!